Não tem como a gente falar de time que ganhou uma taça da Copa do Mundo sem citar o maior deles, a maioral, que é a seleção brasileira, com 5 títulos, a única seleção pentacampeã do mundo da Copa até agora. A gente conquistou nosso primeiro título contra a Suécia, na Suécia, em uma vitória de 5-2 no time que tinha o Pelé e Garrincha e marcou aí o início de uma trajetória muito bem sucedida do Brasil em Copas do Mundo. Em 62, no Chile, ganhamos a final novamente. Porém, o Pelé se machucou e ficou de fora de várias partidas da Copa do Mundo. E o Garrincha acabou aí assumindo o protagonismo da seleção, que ganhou de 3-1 contra a Tchecoslováquia. E aí fomos ganhar a Copa do Mundo novamente em 1970 no México. Uma vitória contra a Itália por 4-1, que sagrou o Pelé como o único jogador tricampeão de Copa do Mundo e o Zagallo como o único jogador que ganhou uma Copa do Mundo como jogador e técnico. E aí a gente ficou um tempinho sem ganhar nada, tá? Ficamos 24 anos sem ganhar nada, que aliás foi a maior janela de tempo que a seleção ficou sem ganhar títulos desde que ganhou o primeiro título de Copa do Mundo até agora. Vamos ver se essa seleção vai conseguir fazer a gente aumentar esse número daí. Mas em 94 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo nos Estados Unidos numa final contra a Itália, onde ganhamos nos pênaltis. E a grande estrela do nosso time era Romário, que ao lado de Bebeto fez uma dupla aí que encantou o mundo com um gesto. O que quer dizer isso daqui, Letícia? Que tá homenageando o bebê dele. É isso, o filho do Bebeto. Isso aqui, ó, essa comemoração aqui na época, pô, fiz muito na escolinha, você fazia gol e fazia assim, ó, você nem sabia o que você tava fazendo. Fomos vice em 98 pra França, mas em 2002 ganhamos novamente uma Copa do Mundo, só que dessa vez em cima da Alemanha, em uma vitória de 2-0 aí, na Copa que aconteceu no Japão e na Coreia, com a seleção ali, que era uma seleção que tinha vários jogadores ilustres, né, tinha Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, tinha uma galera, Kaká no banco, Cafu, Roberto Carlos, nossa, Kleberson, Marcão no gol, que seleção maravilhosa, incrível, como eu gostava dessa seleção. E agora, em 2026, vão se completar 24 anos sem uma Copa do Mundo. Será que a gente ganha outra taça de Copa do Mundo e aí a gente encerra o jejum? Ou será que a seleção brasileira vai conseguir ficar no maior jejum da sua história desde seu primeiro título de Copas do Mundo? O que você acha, Luca? A gente ganha a Copa ou não? O Luca nem sabe o que ele tá falando. Não sabe nem o que tá fazendo. E no vídeo de hoje a gente fez uma lista de todas as seleções que ganharam uma Copa do Mundo e como. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador e esse é meu novo canal. Se você não é inscrito por aqui, quero convidar você pra se inscrever. Deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveita e dá uma olhadinha no especial de Copa do Mundo que a gente tá fazendo. Vou deixar um link da nossa playlist aqui, deixar também os cards com outros vídeos que nós fizemos. E se você gosta de futebol, quero deixar a recomendação dos meus queridos amigos da Fut Fanatics. Lá você encontra camisa de time, Série A, Série B, Série C, tem camisa de seleção, tem camisa casual, tem tênis casual, tem boné, tem acessório, tem tudo que você precisa para usar no seu dia a dia. E usando o cupom EDNAFUT você tem desconto nas suas compras na Fut Fanatics. Deixa o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Próxima seleção aí que vem na lista com 4 vitórias em Copas do Mundo é a Alemanha. A Alemanha ganhou sua primeira Copa em 1954 na Suíça, quando ela ganhou de virada contra a Hungria por 3-2. Um jogo marcante que ficou chamado de Milagre de Berna contra a seleção da Hungria, que era uma seleção fortíssima na época, tá? 20 anos depois, eles sediaram a Copa do Mundo de 1974 e ganharam da Holanda, que era outra sensação ali do campeonato, era o famoso carrossel holandês, a laranja mecânica, ganharam deles de novo ali e foram bicampeões de virada com uma seleção que tinha como estrela o famoso Franz Beckenbauer. Na Copa de 90, o Beckenbauer fez o feito que o Zagallo tinha feito. Então ele também se tornou um técnico que ganhou uma Copa do Mundo como jogador e como treinador na vitória que eles tiveram sobre a Argentina na Itália. Só que essa era uma revanche, se eu não me engano, em 86 os alemães tinham perdido para a Argentina. E aí, nos anos 90, eles ganharam e se sagraram campeões do mundo, tricampeões. Depois de 24 anos, olha só que marcante esse número daí, né? Eles se tornaram campeões novamente, só que agora é uma história que não é boa pra gente não. Foi em 2014, foi aqui no Brasil. Foi o do 7-1. Aí foi triste. Desde que eu nasci a Copa, o Brasil não ganha a Copa. É, a culpa é sua. Desde que nasceu, o Brasil não ganha a Copa. É que você não sabe a alegria que é quando o Brasil ganha a Copa. Deve ser incrível. A geração Z nasceu, o Brasil pode ganhar a Copa. Brincadeira. A Alemanha ganhou da Argentina numa final que foi bem chatinha, né? Foi um jogo de 0-0, que aí o Mário Götze acabou fazendo um gol na prorrogação. Um cara completamente inesperado, né? Acabou entrando, fazendo um gol. E aí a gente tem aquela seleção que ficou marcada pelo Neuer, pelo Lahm, pelo Toni Kroos, pelo Miller.
Tinha uma galera ali que acabou fazendo sucesso no futebol europeu. Próximo nome da nossa lista é a Itália, que é a outra tetracampeã também. Eles ganharam em 1934, quando foram sede da Copa do Mundo, onde eles chegaram na final e ganharam da Tchecoslováquia por 2-1. Quem era o destaque desse time era o Giuseppe Meazza. 4 anos depois, eles se tornaram a primeira seleção bicampeão do mundo na França, onde ganharam da Hungria por 4-2. E aí eles só foram ganhar uma Copa do Mundo novamente em 1982. Caraca, quase 50 anos de fila. Na Espanha, quando eles derrotaram a Alemanha por 3-1. E é o mais triste que essa daí é a Itália que ganhou do Brasil de 82, né? Que era um time... ganharam de 3-2 do Brasil e... Pô, que era foda também, né? Que era o time do Paulo Rossi, que era um baita de um time também. E aí acabaram ganhando... Essa Copa daí ia acabar ou com o Brasil ou com a Itália, não tem como, né? E aí na sequência, a Azzurra ficou mais 24 anos sem ser campeã. Quase chegou lá, mas perdeu pro Brasil em 94. Quando eles ganharam a Copa do Mundo em 2006, na Alemanha. Naquele jogo bizarro, né, que teve a cabeçada do Zidane. E aí é que a gente acabou com o time dos Tetra. Então, esses dois times, Itália e Alemanha, são os únicos que podem empatar com o Brasil nessa Copa do Mundo como pentacampeões. Próximo da nossa lista é a Argentina, que ganhou a primeira vez em 1978, quando foi sede do torneio. Então, eles acabaram ganhando a da Holanda por 3-1. Mas acho que a Copa do Mundo mais marcante para a Argentina mesmo foi a de 86, que foi no México, que era o time do Maradona e que o Maradona voou naquela Copa, cara. E foi protagonista, teve gol polêmico, teve de tudo um pouco desse time daí e que acabou sagrando o Maradona aí como uma grande estrela do futebol. E até hoje o Maradona... Lembra na Argentina? Todo lugar que a gente ia tinha foto, bonequinho do Maradona, lembra? Cara, todo lugar, tudo quanto é canto tem coisa do Maradona. A gente tá em São Paulo, vai, uma cidade grande. Você não encontra em qualquer lugar aqui uma foto do Pelé, do Ronaldo. Você não vai no boteco aqui da esquina ter uma foto do Pelé, você não vai numa banca. Quando foi a última vez que você viu uma foto do Pelé em algum lugar, amigo? Nunca, né? Mano, na Argentina é bizarro que todo lugar... É difícil você não achar uma coisa do Maradona, do Messi. É meio gritante, assim. Você vai pra um ponto turístico aqui, não tem as coisas do Pelé. Lá tem do Maradona, lá tem do Messi. É muito doido, cara. No próprio aeroporto, cara. No aeroporto eu comprei um Funko do Messi. E aí, 36 anos depois, a Argentina finalmente voltou a ganhar uma Copa do Mundo em 2022 com o time do Messi. E essa daqui que foi a tranquilamente melhor final de Copa do Mundo da história. Jogaço, que eles abriram 2-0 contra a França, o Mbappé fez 3 gols, terminou 3-3, foi pros pênaltis. Cara, a gente tá falando aqui de um jogaço, cara. Eu lembro que esse jogo, e assim, quando eles fizeram 2-0 contra a França, eu falei, ixi, vai parar por aí. Eu fui passear com o Tobias. Meu jogo tava tão pegado, que eu parei num bar aleatório na rua e fiquei assistindo o jogo. Pedi uma água com gás, pedi uma coisinha, fiquei comendo e vendo o jogo, assim, de tão pirado que eu tava, assim. Tava ouvindo pela Cazé TV o jogo no celular. E, aliás, eu revi esse jogo depois. Caralho, que jogaço, velho. Na sequência vem França, que tem 2 conquistas de Copa do Mundo. A primeira delas foi em 98, na própria França. E, de novo, outra história triste pro Brasil, que essa aqui é o famoso jogo que o Ronaldinho teve as convulsões dele e entrou em campo todo abalado, onde eles acabaram ganhando do Brasil de 3-0. E aí, de novo, olha que coincidência, a gente tem mais um jogador que ganhou uma Copa do Mundo como técnico, que foi o Deschamps, que foi o técnico da França em 2018 e eles ganharam da Croácia por 4-2. O time tinha o Griezmann e o Mbappé. Baita uma seleção também, a França jogou muito aí. França também que vem muito forte para 2026. E agora vamos falar do Uruguai. O Uruguai foi a primeira seleção que ganhou a Copa do Mundo em 1930, que também foi o primeiro país a receber o torneio. E aí tem uma roubadinha aqui do Uruguai, porque o Uruguai ganhou as Olimpíadas de 24 e de 28. E se você reparar, na camisa do Uruguai, às vezes tem 4 estrelas, porque 2 delas são das Olimpíadas de 24 e de 28, que, se eu não me engano, na época jogavam as seleções principais, e pra eles tinha sido um grande feito, assim, ganhar 2 Olimpíadas e uma Copa do Mundo. E aí, mais uma história triste pro Brasil, o Uruguai foi bicampeão no Brasil, ganhando do Brasil, no Maracanazo, numa partida de 2-1, que seja talvez um dos... Era o maior trauma coletivo de futebol brasileiro até o 7-1. Aí o 7-1 conseguiu apagar o Maracanazo. Assim, a gente nem lembra mais o Maracanazo de tão traumatizante que foi o 7-1. E de lá pra cá é isso aí. É tudo isso que o Uruguai tem. Pô, é outro século, né? Outra parada aí. Os ingleses ganharam uma vez só em 1966, numa final em Wembley contra a Alemanha, num jogo bem polêmico que teve ali um gol que ninguém sabe se a bola entrou ou não, ficou bem discutível, e um time que ficou muito marcante por ter o Gordon Banks, Bobby Moore e o Bobby Charlton, jogador favorito aí do menino Hendrick. E pra terminar, a Espanha, que ganhou a Copa de 2010, Waka Waka. Aê!
Foi com um delayzinho, hein? Incrível Copa do Mundo de Waka Waka e Copa também que tem a gloriosa música Wave Your Flag. Now wave your flag, now wave your flag. Copa bem chata de 2010, viu? Nossa, Jabulani, a bola, mano, instável. Não foi a Copa mais divertida do mundo, não. Mas a Espanha ganhou a final contra a Holanda, que inclusive ganhou do Brasil. E aí o Iniesta acabou fazendo o gol do título na prorrogação. O time da Espanha era fortíssimo, né? Que era o goleiro era o Casillas, o Xabi Alonso, o Xavi, o Davi Villa, Iniesta, que aí era o famoso tiki-taka, que é pra combinar com Waka Waka. E essas são as seleções que ganharam Copas do Mundo. E eu quero saber de você. Já ganhou uma Copa do Mundo? Quem você acha que vai ganhar a Copa de 2026? Um grande beijo e é nóis. Valeu.